crime é cometido, a pergunta que se faz é: que lei foi violada? O crime é um ato cometido contra o Estado. Por isso, o Estado toma o lugar da vítima no processo. Mas e a vítima? Será que o nosso sistema penal, centrado unicamente na punição do ofensor, atende aos interesses da vítima de ter reparados os danos que sofreu? Essa é uma das inquietações que deu origem à justiça restaurativa, prática que tem se disseminado pelo mundo desde a década de 1970 e há mais de 10 anos é aplicada no Brasil, mas ainda é pouco conhecida do público em geral. Por isso, esse é o último tema dessa nossa série do ponto de vista sobre o novo Código de Processo Penal e as novidades da justiça brasileira. Nossa convidada é a juíza Catarina Corrêa, coordenadora do Programa de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Titular da 2ª Vara Criminal e Juizado Especial Criminal de Planaltina, a juíza também é coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Planaltina e é membro do Fórum Europeu para a Justiça Restaurativa. Juíza Catarina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Juíza, com o surgimento dessas variadas formas de solução de conflitos nas diversas áreas da justiça, a justiça está devolvendo para a gente, cidadãos, esse poder de resolver as nossas pendências todas que a gente entregou para a justiça há mais de 2000 anos? Na verdade, a justiça está buscando meios mais eficazes para que a gente tenha realmente a solução dos problemas e não a solução de processos. E essa solução de problemas, ela parte efetivamente do que as pessoas querem e necessitam. E é esse processo que a justiça agora entendeu como necessário, entendeu como um caminho viável para a solução dos problemas e não dos processos e de uma maneira mais ampla para a pacificação social e para a educação das pessoas em uma cultura de diálogo, em uma cultura de respeito e de solução consensuada de problemas. Juíza, esse começo que eu apresentei aí o nosso programa de hoje, eu copiei mesmo de um livro bastante famoso aí sobre a justiça restaurativa, sobre o nosso tema, que é o Trocando as Lentes, do Howard Zerr, um dos pioneiros desse tema. Mas por quê? Porque foi muito difícil para mim tentar explicar isso, porque é um tema da gente, de público em geral, muito pouco conhecido. O que é a justiça restaurativa? A justiça restaurativa, ela é uma visão nova de como se deva tratar os crimes. Ou seja, a gente parte de uma sociedade e a gente é criado assim, em que os nossos erros, eles nos geram culpa e essa culpa gera um castigo. Então a gente expia os nossos erros pelo castigo. E isso é o que a gente faz no direito criminal. E o que a justiça restaurativa traz é um novo paradigma, no sentido de que os nossos erros, eles geram responsabilidades. E quem é responsável deve assumir sua responsabilidade e reparar os danos que aquela conduta trouxe. E reparando os danos, então, ela pode entender por que aquela conduta ela não é aceita, por que ela não deve ser praticada e ao invés de trabalhar com uma ideia de culpa e castigos, trabalhar com uma ideia de responsabilidade e reparação. E nesse caminho construir uma sociedade realmente mais solidária. Como é que funciona? Bom, na prática, aqui no Distrito Federal, e aí eu vou falar da nossa realidade prática para realmente trazer concretude para essa nossa conversa, ou seja, como é que funciona mesmo. Então, nós temos duas abordagens dentro do sistema judiciário do DF. Uma é em relação aos crimes de menor potencial ofensivo. Então, nos crimes de menor potencial ofensivo, a lei já prevê uma audiência preliminar entre as partes. Para quê? Para que se for realizada uma composição entre elas, aí eu estou falando dos crimes de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação. Isso quer dizer o quê? Na vida real quer dizer que aquela ação, aquele crime que só vai ser processado, só vai virar uma ação penal se a vítima ou ela apresentar uma queixa
por um advogado ou pela Defensoria Pública, ou ela se manifestar expressamente no sentido de que quer ver aquela pessoa processada por aquele crime. Então, nesses casos, a lei já prevê uma audiência preliminar entre as partes e diz que se houver conciliação entre as partes nessa audiência, não haverá ação penal. Essa conciliação, na maioria dos casos e na maioria dos juizados especiais criminais, ela é tratada como uma conciliação cível. Ou seja, o enfoque que se dá de quem conduz essa audiência é no intuito de que as pessoas entrem num acordo de danos morais e danos materiais, enfim, num acordo que, na maioria das vezes, se subsume a uma questão monetária. E, na justiça restaurativa, a gente entende esse conflito como derivado de um crime. Então, o crime, ele necessita de uma abordagem restaurativa e não de uma abordagem cível. O que você vai trabalhar nessa abordagem, então? Ao invés de eu chamá-las para uma audiência de conciliação, eu a chamo para uma audiência restaurativa. Nessa audiência, a gente vai trabalhar... Quer dizer, quando não dá para se resolver com dinheiro a questão? Não, sempre. Porque a gente entende que qualquer processo que chega na delegacia por um termo circunstanciado, ou seja, como notícia de um crime, ele não deve ser resolvido com dinheiro. Ele deve ser resolvido com a tentativa de uma pacificação social efetiva. Então, e como é que ela se dá, essa audiência? O primeiro ponto é a gente trabalhar a conscientização. Então, quais foram os fatos? Os fatos foram esses. Então, a gente chegou a um consenso em relação aos fatos. Quais foram as consequências desse fato? Essa audiência, assim, tem a vítima e o ofensor. E o réu, né, no caso. Isso. Que não é réu ainda, isso, né? Isso, que não é réu ainda. Então, essa audiência, ela demora entre 1h e 22 horas, assim, as audiências são programadas para esse espaço de tempo e há conversas preliminares com um e com o outro. Então, primeiro o facilitador conversa com o ofensor, depois conversa com a vítima e, se necessário, conversa novamente com o ofensor, novamente com a vítima, para só depois a gente ter uma conversa conjunta entre o ofensor e a vítima. Por quê? A gente tem, então, esse acertamento dos fatos. Então, quais foram os fatos? E como esses fatos atingiram a vítima, como esses fatos repercutiram no ofensor e na comunidade do ofensor. E depois que a gente tem esses fatos delineados e essas consequências desses fatos, e então a gente chama o ofensor a se responsabilizar. Se responsabilizar é se conscientizar dos fatos e se conscientizar das consequências desses fatos e se responsabilizar por elas, no sentido de chamar a responsabilidade das consequências para si. E depois dessa responsabilização, então, a gente tem o acerto da reparação. E a reparação vai ser do que a vítima entende que tem que ser reparado, não do que o Estado entende que tem que ser reparado, não de um valor monetário que se diga que vai reparar, mas daqueles danos efetivos que a vítima traz em relação a ela mesma. Então, o mesmo fato pode acontecer comigo ou com você, Vânia, e as consequências elas vão ser inteiramente diferentes, porque elas vão partir da nossa realidade, das nossas vivências, do que lhe atinge, do que me toma, do que me toca. Então, a solução ela nunca vai ser a mesma. É essa solução individualizada, essa reparação do que a vítima traz, que a gente coloca num acordo restaurativo. Então, vou lhe dar um exemplo. Ocorreu um atrito entre servidores mesmo de uma vara, em que um servidor ofendeu a outra servidora, se sentiu muito ofendida publicamente em razão da abordagem que se teve naquela conversa e em relação aos outros servidores. E
o ofensor, vamos dizer assim, pediu desculpas para ela, falou, olha, realmente eu estava errado, enfim. Mas para ela era importante que esse pedido de desculpas fosse público, que esse pedido de desculpas fosse feito no mesmo ambiente em que ocorreu a ofensa. Ela só se sentia reparada com esse pedido de desculpas dessa maneira. Então, é um aspecto que é dela, né? É uma reparação que é pessoal, é dela. Então, a gente trabalha com essa reparação dos danos que a vítima sente e que ela diz como e quando podem ser reparados. E depois, então, que a gente passa por conscientização, responsabilização e reparação, aí a gente tem um acordo restaurativo que toma todos esses pontos. Mas não acaba aí. Não acaba aí porque então a gente tem que ver quais foram as causas que deram ensejo a essa conduta, a esse crime. A gente vai entender o porquê para a gente trabalhar com compromissos futuros que permitam que ela não ocorra novamente. Agora, todo tipo de crime pode passar pela a senhora citou uma questão muito pequena. Agora, por exemplo, um assalto com uma agressão, ou um assassinato, todo tipo de crime pode passar por uma questão restaurativa? Eu posso te falar bem assim, que todo tipo de crime pode participar, pode ser objeto de uma abordagem restaurativa. Qualquer crime capitulado em qualquer lei, ele pode ser objeto de uma abordagem restaurativa, mas nem todo fato vai poder ser objeto de uma abordagem restaurativa. Então eu explico, não é a gravidade do crime que diz se é possível uma abordagem restaurativa, mas é como esses fatos afetaram essas pessoas e se há necessidade para a vítima, principalmente dessa abordagem, se ela vai ser útil e eficaz para ela, que vai dizer, que vai nortear a escolha de uma abordagem restaurativa em um ou em outro caso. Mas eu também já posso te adiantar que, na minha visão, porque a justiça restaurativa, ela trabalha também com essa interdisciplinariedade, né? Não é só o direito que vai resolver esses fatos, mas é a psicologia, a assistência social, é a pedagogia, é essa interação de saberes para a resolução, para a gente chegar numa reparação efetiva da vítima. Então, eu acredito mesmo que a gente vai chegar em algum momento em um grau de evolução do direito e de todas essas ciências correlatas que vai nos possibilitar uma abordagem restaurativa em qualquer fato. Porque eu estou pensando aqui em crimes que são especialmente traumatizantes. A gente está falando entre duas mulheres. O crime de estupro é sempre relatado como um crime que as mulheres não esquecem nunca. Esse é um crime que é possível abordar, colocar frente a frente a vítima ou o agressor ou não? Eu também entendo que quanto mais grave o crime, ou seja, quanto maiores as consequências para a vítima, mais efetiva vai ser uma abordagem restaurativa para ela. Porque ela vai ter... E aí, primeiro a gente tem que delinear bem que não necessariamente vai haver um encontro pessoal, um encontro cara a cara entre vítima e ofensor, né? A gente pode trabalhar esse diálogo no sentido de resposta das perguntas que a vítima tem para o ofensor, de reparação dela, dessa assunção de responsabilidade por ele, também em forma de cartas, em forma de vídeos, em forma de áudios. Então, não necessariamente esse encontro vai ter que ser pessoal. E aí eu estou falando exatamente por conta do crime de estupro, que às vezes esse encontro cara a cara, dependendo da vítima, como ela está, vai ser mais revitimizante. Como em outros casos pode ser que não. Tem um caso muito emblemático na Inglaterra, de uma professora que foi estuprada por um menino de 12 anos. E quando a gente pensa assim, um menino de 12 anos, né, estuprar a professora, mas era um menino de 12 anos que já tinha 1,80 m de altura, era atleta, enfim. E essa professora realmente foi subjugada por ele. E ela quis o encontro pessoal.
foi até feito um documentário com ela, porque ela, depois desse encontro, ela virou uma ativista da justiça restaurativa, vamos dizer assim. E ela quis fazer esse documentário. Então, quanto maiores as consequências para a vítima do crime, mais efetiva vai ser uma abordagem restaurativa para ela. Bom, a gente vai continuar falando disso daqui a pouquinho com a juíza Catarina Correia. Até daqui a pouco. O Ponto de Vista está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a justiça restaurativa com a juíza Catarina Correia, coordenadora do Programa de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Este programa faz parte da série sobre as mudanças na justiça brasileira. Juíza, uma dúvida que ficou, existe uma dor que todo mundo pergunta, assim, quando eu falei que ia fazer esse programa, mas será que casos, por exemplo, alguém que tem o filho assassinado, é possível um processo de justiça restaurativa num caso desses? Tanto é possível como na verdade, realmente a libertação da vítima. Nos Estados Unidos a gente tem vários casos de encontros restaurativos entre o ofensor, ou seja, o homicida de alguém, e a família da vítima, a família de quem foi morto. Temos reportagens, temos documentários, e um documentário muito interessante é um documentário em 4 partes que mostra o encontro entre o assassino da filha e a mãe dessa moça que foi assassinada e a filha dessa moça que foi assassinada, que na época do assassinato tinha 5 anos. Esse encontro, ele aconteceu quando essa menina já tinha 17 anos, e o final desse documentário são elas duas relatando como foi uma libertação ter esse encontro com esse rapaz, com esse assassino, e como foi uma libertação receber dele respostas que só ele podia dar em relação a como foram os fatos, a como foram os últimos momentos de vida dessa mãe, dessa filha. Então, na verdade, para a vítima é um processo de cura muito efetivo, de libertação mesmo. Então, ele não só serve, como ele se mostra muito mais efetivo quanto maior a gravidade dos fatos. Agora, o processo restaurativo, ele afasta o processo penal? A pessoa deixa de ser processada se ela passa por isso, ou não, ou depende de caso? Como é que funciona isso? Então, nos juizados especiais criminais, como há a previsão legal já dessa audiência preliminar, havendo o acordo restaurativo, o processo é arquivado, porque a lei determina assim. Agora, nos crimes de grave e médio potencial ofensivo, nós não temos legislação ainda que permita esse desvio, ou seja, no sentido de que a resposta do Estado ao crime seja inteiramente restaurativa. Como nós trabalhamos nesse sistema, então, é em paralelo. Então, corre em paralelo tanto o processo criminal quanto o processo restaurativo. E no desfecho do processo criminal, vindo o acordo restaurativo aos autos, o juiz pode valorá-lo no momento da individualização da pena. Quer dizer, ele pode diminuir a pena? Exatamente. Pode diminuir a pena, porque a lei permite assim. A gente tem a atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, que é um critério aberto, que dá essa liberdade ao juiz para valorar esse acordo nesse momento, em benefício do ofensor, se ele entender que é o caso. Agora, a senhora falou uma coisa que também se trabalha para que esse caso não venha a ocorrer. Isso. Eu lembrei do altíssimo índice de reincidência que a gente tem no Brasil. Como é que é isso? Quer dizer, também se trabalha a questão do réu, né? Esse outro lado também é trabalhado nesse processo. Como é que isso acontece? Ora, não tem como um réu que se conscientizou, que se responsabilizou pelo que fez,
sair desse processo sem entender a gravidade do que ele fez e a inadequação desse comportamento. Porque você veja, no processo criminal tradicional, o réu ele é chamado ao processo simplesmente para se defender. Então, o mandado de citação já vem no sentido, olha, você tem 10 dias para apresentar uma defesa prévia para você se livrar da pena ou pegar a menor pena possível. Ele não trabalha com conscientização e responsabilização. Ele trabalha no sentido de dar todas as garantias para o réu para que ele tenha a menor pena possível, ou seja, o menor castigo possível ou castigo nenhum. Então, você imagina, num processo criminal tradicional, um réu, um ofensor que ele realmente se arrependeu, ele queria de alguma forma reparar, ele queria de alguma forma se responsabilizar. Esse processo ele não dá esse espaço, porque ele trabalha simplesmente com as provas e o momento que o réu tem para falar é o interrogatório, depois de que todas as provas foram produzidas, para que ele possa amoldar seu discurso às provas. Então, vamos supor que você fosse defensora de um réu e que nenhuma prova tivesse sido produzida contra ele. Antes do interrogatório, você vai conversar com ele e ele diz, doutora, fui eu mesmo, eu estou muito arrependido, eu queria muito me responsabilizar pelo que eu fiz. Você vai aconselhá-lo a, então você chega lá para o juiz e me relata do jeito que você relatou? E então ele vai ser condenado? Bom, eu se fosse a defensora dele, eu diria, então tá bom, mas agora você chega lá e fica calado. Depois a gente procura outro lugar para você se responsabilizar, para você reparar, porque aqui é chumbo grosso. Aqui vai ser condenação, aqui vai ser regime semiaberto, regime fechado, você vai para um presídio, a gente sabe as situações dos presídios do Brasil, então eu como sou defensora, eu não posso nesse momento te dizer, então vai lá e fala, né? Agora, num processo de justiça restaurativa, ele tem essa oportunidade, porque vítima e ofensor ganham o protagonismo desse processo e ele vai ter condições de, sim, se arrepender, se conscientizar, se responsabilizar e reparar. E passando por um processo de conscientização, responsabilização e reparação e depois de entender as causas que o levaram àquele comportamento, é muito mais difícil que ele volte a reincidir. Esse processo o restaurativo, ele é muito empregado na área de menor de idade, né? No mundo inteiro. Parece que na Nova Zelândia todo o sistema de infância e adolescência infratora, eles trabalham com esse sistema. Qual o resultado disso quando a gente fala em evitar que as pessoas caiam no crime ou coisas assim? Primeiro, é bom destacar que atualmente na Nova Zelândia também a justiça de adultos trabalha com a justiça restaurativa de forma legal e de forma... Porque é um dos berços, né? Exatamente, e de forma obrigatória. Então, pela lei da Nova Zelândia, em qualquer crime que o réu se declare culpado, o juiz é obrigado a mandar o processo para um centro de justiça restaurativa, onde vai ser feita então a abordagem restaurativa e depois esse resultado é enviado para o juiz e aí o juiz só pode dar a sentença depois desse resultado, para que ele valore na sentença também esse acordo restaurativo. Então, na Nova Zelândia, agora, essa é uma prática que integra todo o sistema de justiça criminal. Em relação ao Brasil, realmente, nós temos os programas de justiça restaurativa muito voltados para as varas da infância e da juventude. Isso foi um movimento que ocorreu exatamente por conta desse berço da Nova Zelândia, enfim, que começou também na justiça juvenil, mas o que a gente percebe é que a justiça restaurativa ela é uma mudança de paradigma no direito criminal e que abrange todo o direito criminal e não só a justiça juvenil. No caso o CNJ, eu vi alguns documentos,
da aplicação da justiça restaurativa no caso de violência familiar. Isso. Como é que isso funciona? Porque aí a vítima mora junto com o ofensor, né? Como é que é, juíza? Então, na verdade, essas práticas restaurativas no contexto de violência doméstica, elas estão se iniciando agora. O que a gente tem são movimentos pontuais e práticas que não são inteiramente restaurativas no sentido de não abranger esse diálogo vítima-ofensor, mas práticas que buscam a responsabilização e conscientização do ofensor de um lado, trabalhando apenas com os ofensores, mas aqui eu vejo sim uma perspectiva de aplicação da justiça restaurativa de forma efetiva na violência doméstica, como já ocorre em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, que nós temos programas que já têm mais de 12 anos de aplicação nessa área e que trabalham da seguinte forma: nós temos grupos de homens e grupos de mulheres separados, e esses grupos são trabalhados em vários encontros, por no mínimo 6 meses, no sentido de trabalhar com esses homens essa mudança de cultura, porque a violência doméstica ela deriva realmente de uma cultura que impõe uma submissão à mulher. Então, trabalhar esse viés de mudar essa cultura, de mudar esse hábito, esse mecanismo de pensamento, de dar a esse homem outros meios de se expressar que não pela violência. E depois de trabalhado isso por um período grande de no mínimo 6 meses e trabalhado também do outro lado a mulher, uma cultura de empoderamento no sentido dela também entender qual é o seu lugar na sociedade, o seu lugar nesse relacionamento, e aí depois disso, se viável, fazer esse encontro para quê? Para que o ofensor ele efetivamente se responsabilize perante a vítima pelo que fez e para que ela possa fazer as perguntas que ela necessita de resposta em relação a ele e para que eles possam seguir após essa abordagem restaurativa seus caminhos, não necessariamente juntos, mas entendendo o que os levou àqueles comportamentos, o ofensor se responsabilizando e reparando para que nos seus novos relacionamentos ou até nesse relacionamento que vai continuar agora em outros parâmetros, sob novos parâmetros, compreender o seu lugar e que há outros meios de se relacionar que não pela violência e pela submissão. Muito obrigada, juíza Catarina. Obrigada. O Ponto de Vista termina aqui. Hoje nós conversamos com a juíza Catarina Correia. Você pode rever este ou outros programas da série sobre o novo Código Penal e as novidades da justiça brasileira na nossa página e também no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.